Jesus quer mudar a sua vida. Vamos abrir a tua palavra em João 8, 1 a 11. Fala assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei de Moisés as ordens ordena que se apedrejem tais mulheres. E o Senhor o que diz? Ele estava usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar a Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se alguém de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa verdade. Te agradecer porque o Senhor é um Deus que está sempre presente quando nós precisamos. Obrigado, Pai, que quando nós estudamos a Tua Palavra, nós temos convicção, nós temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, que a Tua Palavra hoje fale aos nossos corações. Obrigado por todo o louvor que já foi tocado. Obrigado pela Tua presença que tem sido tão presente nesse culto, Senhor. Mas nessa hora também abrimos ainda mais a compreensão do nosso coração e do nosso espírito para receber, ó Pai, uma revelação vinda do Teu trono. Senhor, nós temos a certeza que o Senhor é esse mesmo Jesus que está conosco. O mesmo Jesus, ó Pai, que estende a mão. O mesmo Jesus que nos liberta de um passado para nós termos uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém. É interessante, esse texto traz várias verdades. Eu quero compartilhar algumas delas. E a primeira verdade é que Jesus nos defende das acusações. É interessante que estava acontecendo, Jesus estava no templo e trouxeram, ou em algumas versões falam, arrastaram essa mulher para perto de Jesus. E interessante se você vai lendo, nós como não conhecemos tão bem a lei judaica, realmente eu lembro lá do Antigo Testamento, que quem era pego em adultério tinha que ser apedrejado. E aqui eles falam, a lei nos manda apedrejar tais mulheres. Só que se você for para o Antigo Testamento, se você for ler realmente as leis que Moisés deixou, não falava para apedrejar a mulher, mas sim para apedrejar os dois. Que ninguém comete adultério sozinho. Alguém já cometeu adultério sozinho? Alguém viu já alguém cometer adultério sozinho? Adultério precisa-se de pelo menos 2 pessoas envolvidas. Então, ali quando falam, apedrejem essa mulher, eles estavam fazendo uma pergunta para ver se Jesus conhecia a lei, para falar assim, você está mandando matar, mas e o homem? Cadê o homem? Cadê a outra pessoa da relação? Para acusar Jesus. E tinha uma outra questão, ali havia o Império Romano, e quem ditavam as ordens eram os romanos e não os judeus, e nenhum judeu podia dar uma sentença de morte sem a aprovação dos romanos. Então se Jesus falasse realmente, a lei manda apedrejar, traga o homem apedreje, não só apenas ela, mas ela e ele, Jesus também poderia ser condenado pelos homens, porque a lei não permitiria isso para ele como judeu. Então Jesus, em meio a todas essas perguntas, em meio a todas essas questões, Jesus entende, discerne profeticamente aquela pergunta. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Será que eu e você temos discernido, temos entendido as perguntas que nos são feitas?
Será que quando alguém te faz uma pergunta, que muitas vezes é maldosa, que quer fazer com que você peque, que quer fazer com que você vá para um outro lugar, ou desonre o nome do Senhor, ou desonre teu líder de célula, ou teu pastor, você entende que é uma pergunta, não apenas uma pergunta, não é um cumprimento da lei, mas algo para fazer com que você se enrole e seja abraçado nessas mentiras e te faça pecar. Jesus entendeu a pergunta. Jesus teve a certeza que aquele momento eles queriam acusar, porque eles não tinham nada para acusar Jesus. Então eles lançavam perguntas, mas Jesus discerniu profeticamente. Primeiro, porque ele não tinha ali na terra, ali na lei dos romanos, ele não tinha autoridade, então nisso não cabia a Jesus julgar. E Jesus apenas olha para aquela mulher com compaixão. Ele não olha o pecado, mas ele olha uma pecadora. Uma mulher que estava sendo envergonhada naquele momento, trazida na frente de tantos homens. Uma mulher que a Bíblia não fala, mas se ela foi pega em adultério, ela estava no ato, provavelmente ela não estava vestida, ou estava talvez com menos roupa do que uma mulher. Isso só por si já era vergonhoso. E Jesus não olha, não condena, mas ele começa a ouvir a situação. Ele não toma partido naquele momento, porque ele precisava discernir. Ele não foi o primeiro a atacar, também não foi, porque ele precisava o quê? Entender aquilo que aquela situação exigia dele. Que nós sejamos como Jesus, amados, mansos, humildes, para ouvir as situações ao nosso redor, e sejamos os últimos a condenar, os últimos a julgar. Que eu e você consigamos entender as situações que estão acontecendo perto de nós e simplesmente nos acalmarmos, simplesmente pararmos. Eu vou ouvir o Pai, depois eu te dou uma resposta. Quantas vezes eu e você nos envolvemos numa situação porque nós ouvimos apenas uma parte? Quem já entrou numa enrascada dessa? Que ouviu só um lado da história, tomou partidos. Nossa, só duas pessoas, ninguém. Ah, bom, meu Deus do céu, pensei que era só eu, Rangel, meu Deus do céu. E depois eu ia fazer uma cura, nós dois, Rangel, só nós dois que estavam fazendo coisa errada, né? Né? Quantas vezes a gente entra enrascada, porque a gente fala demais, fala na hora errada, fala sem pensar, fala sem entender, e fala que existe o lado do o lado do outro, e existe a versão correta, que geralmente é a soma de duas coisas. Jesus simplesmente protegeu aquela mulher, das acusações, porque ali no versículo 6 fala o quê? Eles estavam usando perguntas como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus apenas se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. E daí o versículo 7, visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se alguém de vocês estivesse sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Mas pastor, a lei falava que adultério é um pecado de morte. Mas ali fala que é pecado. Agora você vai falar para mim, existe pecadinho, pecadão? Não existe. É igual quando você entra no hospital, você vê, por exemplo, eu estava assistindo, acho que foi ontem, que eu estava assistindo um pedacinho das Olimpíadas, e mostrou um atleta francês que fez um salto e quebrou a perna, fratura exposta em 2 lugares. Deu um arrepio naquele lugar. É uma dor absurda, uma dor que foi exposta, uma pessoa que perdeu um sonho. Mas quantas pessoas hoje estão sofrendo dores talvez até mais fortes do que essa pessoa, mas não se mostra, não se vê. É fácil de falar, aquele é um pecador porque fez algo aparente. E quantos pecados nós temos guardado? Pecadinhos de estimação, de mentira, de engano, de olhar onde eu não devo, de pegar algo que não é meu. Então Jesus discerne que um pecado precisa ser tratado, com certeza, mas todo o pecado precisa ser tratado, e não só alguns tipos de pecado. Amém? Todo pecado nos afasta do Criador, todo pecado nos tira a beleza, a santidade da noiva de Cristo. Então não são só pecadões, mas são
todo o tipo de pecado. E Jesus entende, né? E hoje a pastora leu ali em João 13, que fala assim: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Antes de acusação, defenda o teu irmão. Antes de apontar os dedos, estenda a tua mão. Ame uns aos outros, mas trate o pecado. Ame o pecador, mas trate o pecado, porque pecado é pecado. Mas toda a criação merece ser mudada pela glória de Deus. Por isso que Jesus pode mudar a tua vida. O pastor Rudy pregou nas últimas semanas sobre Jesus tem a solução definitiva. Então não importa se é um adultério ou se é uma mentirinha, tá? Mentirinha, bem com aspas, porque mentirinha não existe, é mentira. Amém? Não importa o teu passado, não importa o teu pecado. Jesus quer, pode e vai transformar a tua vida. Então ele entende, ele traz isso. Então Jesus apenas fala, em vez de ele tacar pedras, ele é o primeiro a falar: presta atenção em você, presta atenção na tua conduta. Se você realmente é tão santo ao ponto de condenar o seu irmão, olha para dentro de você. Se você não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E é interessante que Jesus nunca nos abandona, mesmo quando nós estamos em pecado. Jesus, eu e você nos afastamos de Jesus, mas Jesus permanece fiel na tua vida. Jesus permanece com lugar de honra, mas a tua postura e a minha postura, que eu vou ou me afastando de Jesus, ou me aproximando de Jesus, mas Jesus está sempre ao teu dispor. Basta abrir a Bíblia, basta você orar. Jesus está à distância de uma oração. Uma vez eu ouvi essa frase, eu achei muito bonita. Jesus está a essa distância de você e de mim. E ali no versículo 9 fala assim: e os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos ou pelos mais sábios. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Toda a acusação saiu, todos os acusadores saíram. E é interessante quando a gente olha muitas vezes a Bíblia, a gente vê uma coisa de romance, muitas vezes vê uma coisa bonitinha. Eles estavam acusando. Mas se você for ver, se você for analisar a cultura hebraica, quando você vê aqueles conflitos na Arábia Saudita, em Israel, alguém já viu na TV aqueles negócios? O povo, vocês já viram o povo falando assim? Então, ó Jesus, essa mulher é pecadora. Alguém já viu isso acontecendo? Como que era? Jesus, e o povo ia aglomerando, e gritando, e um gritando atrás do outro, e gritando, mas ó, quem que é esse Jesus? Ela é pecadora, o fulano também. Então estava um caos naquela praça, daquela cidade. Estava uma gritaria, eram pessoas que iam se aglomerando, pessoas que iam aglomerando e dando um palpite, claro, né? Que não pode só estar naquele lugar, mas tem que dar um palpite. Então aquilo foi crescendo, aumentando. Mas Jesus se manteve tranquilo. Se Jesus se manteve estável. E depois, quando Jesus lança uma sentença, quando Jesus mostra a verdade, simplesmente um a um, toda a multidão sai. Isso, meu amado e minha amada, tem algo poderoso para a tua vida. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, as outras vozes se vão. Quando eu ouço de Jesus, da palavra de Deus, quando eu oro e eu escuto a voz de Deus falar ao meu e ao teu coração, aí naturalmente as outras vozes vão saindo. A voz do medo, a voz da enganação, a voz da dúvida, a voz da incredulidade, a voz talvez de um pessimismo, a voz de você não pode, você não consegue, que você não faz parte. Todas essas vozes precisam sair quando eu ouço a voz de Jesus. Hoje nós cantamos aquela música, a voz que quebra os grilhões, que ela alivia os aflitos. É o som da voz
de Jesus. E essa voz é mais poderosa. Essa voz tem o poder de mudar a tua vida e a minha vida. Essa voz de Jesus tem o poder de fazer com que todas as vozes se saiam em nome de Jesus. E você permanece apenas com a voz de Jesus. Apenas com a voz do Mestre a te dizer: você tem um lugar na minha mesa, tem um lugar para você no meu reino, tem um lugar para você na célula, tem um lugar para você nos ministérios dessa casa. Quando vem voz de incapacidade, quando vem voz de acusação, ouça a voz do Mestre, que vai te dizer que você sim tem um caminho para percorrer, mas eu estou com você. Você é um filho amado. Então somente quando eu entendo quem é Jesus, eu entendo quem eu sou, que eu sou filho amado, que Jesus morreu na cruz para me dar a vitória. E é por isso que nesse mês nós estamos estudando nas células quem é esse Jesus maravilhoso, porque nós não temos como ser luz, nós não temos como anunciar a cruz se eu não sei quem é Jesus. Como eu vou anunciar alguém que eu não conheço, ou alguém que eu ouvi falar? É tão mais fácil você falar de alguém que você conhece, que está próximo de você. Por isso nesse mês, amados, mais do que nunca, seja luz, pregue a cruz, mas conheça um Jesus que quer mudar a tua vida, que pode fazer algo extraordinário na tua vida. E lá em Romanos 8:1 fala assim: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade que precisa reinar, que cala todas as outras vozes, que Jesus quer mudar a sua vida. E depois o que acontece? Ele também nos perdoa. Logo em seguida fala assim, ele pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? Daí ela responde: não, ninguém. Eu também não a condeno. Então Jesus ele sim não tinha pecado. Ele sim podia ter tacado a primeira pedra. Ele tinha o direito de fazer isso. Mas ele o fez. Jesus teria direito de banir você e eu do reino dos céus. Jesus teria o direito de não ter morrido na cruz por causa de você e de mim, por causa dos meus e dos teus pecados. Mas mesmo assim, ele fez. Porque Ele te ama, porque Ele quer que você faça parte de uma família maravilhosa, porque Ele quer que você tenha um futuro glorioso, porque Ele quer que as soluções que vão acontecendo na tua vida sejam definitivas, para que você não seja mais escravo do medo, mas você seja filho de Deus. Não seja mais escravo do medo, não seja mais escravo da culpa ou do pecado, mas seja servo, escravo por amor de Jesus Cristo, que Ele se entregou por você, e não porque Ele precisava, mas porque Ele quis. E aí você entende aquele texto que a pastora Graça leu, que amem os irmãos a esse ponto. Aline, pode voltar o outro, por favor? Que amem os outros como eu tenho amado. Então é nesse nível que Jesus convida com que você e eu façamos isso. É nesse nível de amor que muitas vezes nós não conhecemos e que nós precisamos perseguir e conhecer Jesus para conseguir amar uma porção tão pequena. Porque amar de verdade, amar quem vira as costas, amar quem não nos ama, amar quem muitas vezes não estende a mão, amar pessoas que são mais difíceis, é tão difícil. Mas se Jesus fez, eu e você podemos fazer em nome de Jesus. Então ele fala: eu também não te condeno. Jesus veio para salvar o mundo e não para condenar. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas vezes nós paramos aqui, mas João 3,17 fala assim: mas Ele veio a esse mundo para salvar o mundo e não
para condená-lo. Eu também não te condeno, mas eu estou aqui oferecendo um novo tempo sobre você. Eu, Jesus, estou aqui hoje, nesse lugar, para estender a mão para você, meu irmão e minha irmã, para recomeçar de onde você caiu, para você ser tratado, para você ter um tempo na presença do Senhor, para que você possa voltar a sonhar os sonhos de Deus, para que você possa estar vendo um futuro glorioso. Creia que Jesus não está interessado no teu passado, mas Ele está interessado no teu futuro. E fala para a pessoa do teu lado: o teu futuro e o meu futuro vai ser glorioso nesse lugar, na presença de Jesus. Amém? Aleluia, essa é a verdade. O meu e o teu futuro são gloriosos no Senhor Jesus. E isso nada vai nos tirar desse lugar, da presença santa de Jesus. Então, cada domingo, cada semana, cada célula, cada Viva Líder, crie, aumente a expectativa no teu coração desse mesmo Jesus que quer estender as mãos para você e declarar para você um futuro glorioso. Levanta, olha ao seu redor, não tem mais as vozes de acusação ao teu lado. Levanta, olha, onde estavam as pessoas que te acusavam? Jesus traz uma palavra e tudo volta a existir. Jesus traz a diferença. Quando Jesus entra num lugar, tudo precisa mudar. As nossas vidas precisam mudar. Algo precisa mudar em nossos corações e nas nossas vidas. E já nós não somos mais escravos do medo. Lá em Miqueias 7:19 fala assim: de novo terás compaixão de nós, pisarás nas nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mal. Está lá em Miqueias 7:19. De novo, novamente, mais uma vez, Jesus te estende a mão para que você levante. Mais uma vez Ele olha para você e vê um futuro glorioso no Senhor. Por isso, não desista. Novamente, o Senhor tem compaixão, amor. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, quando vierem as vozes contrárias, quando vierem os pensamentos contrários, levanta os teus olhos e veja que Jesus te olha com olhos de compaixão. E de novo, e mais uma vez, e novamente de novo, Ele vai ter compaixão, amor, cuidado e mão estendida para você. Basta você querer. E é por isso que nós precisamos anunciar esse Jesus que perdoa, mas também o Jesus que trata o pecado. Nós não podemos apenas agora, acha que tudo é lindo, que Jesus perdoa, não sei o quê, perdoa e eu faço de novo, perdoa eu faço de novo, perdoa eu faço de novo. Isso daí é um pouquinho de falta de vergonha, né? Na cara. Perdoar, pecar, eu e você vamos pecar enquanto nós tivermos esse corpo corruptível. Mas não pode ser a mesma coisa. Não posso ser de novo, outra vez, mais uma vez eu pequei nessa situação. Semana eu estava conversando com uma pessoa que estava passando por um processo de libertação. E ele não estava entendendo algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele. Ele falou assim: mas de novo eu caí, de novo aconteceu uma coisa. E eu fiz essa pergunta para ele: hoje você está fazendo menos besteira do que você fazia um ano atrás? Tô, pastor, então você está no caminho certo. Alguns processos são rápidos na nossa vida, mas outros processos é o de novo. E o de novo de Deus. E mais uma vez Jesus vem e te resgata. Mas não volte para o lamaçal que um dia você já esteve. Não volta para aquela vida porca que você um dia já esteve. Não volte mais atrás para uma vida de pecado, mas olhe para a compaixão de Jesus. Então sim, nós precisamos anunciar um Jesus que perdoa, mas nós precisamos também anunciar um Jesus que não aceita o pecado no nosso meio. E há um tempo, amados, da colheita está chegando. E para que a colheita venha, ervas daninhas precisam ser arrancadas na tua e na minha vida. E esse processo é dolorido.
Por isso que eu quero te convidar a você conhecer esse Jesus que te ama, que te perdoa, que não olha mais para o teu passado, mas Ele também te convida. O que você tem feito nesses dias? Como você tem crescido, ou estagnado, ou regredido? Se hoje você sente que você está estagnado, parado, ou se você sente que você está dando passos para trás, é dia de mudança na tua vida, porque Jesus quer mudar a tua vida. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus não negocia princípios. Pecado é pecado. Sim, você errou. Sim, você é uma pecadora. Vá agora e abandone uma vida, uma conduta, todo um tempo que essa mulher estava vivendo em pecado há anos. Vá, levanta, você tem uma nova oportunidade, mas abandone, quer dizer, sai, tira todo o resquício do pecado da tua vida, muda de aparência, muda o teu falar, muda o teu agir, muda o teu pensar, gruda no teu líder, gruda no supervisor ou nos pastores dessa casa, mas muda de vida em nome de Jesus. Jesus não negocia princípios, nem nós vamos negociar princípios nessa casa. A visão dessa casa é sermos luz, é pregarmos a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, nós iremos fazer. Por isso que nós não aceitamos modernidades no sentido de um Jesus fraco, de um Jesus que só me ama, me perdoa, mas eu posso fazer o que eu quiser. Isso é mentira, isso é blasfêmia, isso é rasgar a Bíblia. Eu acredito num Jesus forte, poderoso, que virá resgatar a sua noiva, um Jesus que é o leão de Judá, é o leão que ruge e que tira os nossos inimigos. Mas é um Jesus que pede com que você se esforce em nome de Jesus, para que você mude a tua vida. Antes de anunciar a luz e pregar a cruz, é mudar quem eu sou e permitir que Ele faça morada em mim. O pessoal do louvor já pode subir. A cruz vem e nos une, e a cruz vem e também nos liberta. E por isso que hoje nós queremos declarar que você é livre em nome de Jesus, para abandonar o passado, para recomeçar um novo tempo, porque Jesus quer mudar a sua história. Repete comigo, agora eu vou mudar. Esse agora vá e mude. Então agora eu trago para mim a palavra de Deus, porque eu e você precisamos mudar a cada dia. Eu e você, cada dia, que de novo Jesus terá compaixão de vós. Por isso que eu e você temos a força necessária para mudar. Agora vá, abandone o seu passado e seja luz. Amados, não existe o reino de Deus, não existe a palavra de Deus, se nós não fizermos aquilo que está declarado ali em João 13, amar o próximo, estender as mãos. Mas também não há reino, também não há céu, e também não há uma colheita, se eu não abandono o meu pecado. Sim, nós aceitaremos todas as pessoas para entrar na igreja, mas nós não aceitaremos condutas que oferem a palavra de Deus. A porta tem que ser larga para que as pessoas venham e entrem na igreja, mas depois a caminhada tem que ser estreita, porque a cada dia eu preciso renunciar o meu eu, renunciar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu teria direito. Eu entrego, fala ali em Apocalipse que os anciões 24 horas eles entregam as suas coroas perante o altar do Rei dos Seis. E isso é entregar as nossas coroas, é falar: Senhor, eu teria direito de mirar, eu teria direito de ficar em casa, por exemplo, porque hoje eu estou cansado, porque eu quero assistir a Olimpíada, porque não sei o quê. Direito humano você tem? Claro que tem, mas eu abro mão dos meus direitos. Eu entrego os meus direitos, as minhas coroas, perante o Rei dos Seis, em prol daquilo que Ele espera de mim. Eu abandono aquilo que eu acho certo, para que o Rei da Glória venha e mude minha vida, e transforme a minha história, e faça algo extraordinário na minha vida, porque
depois você olha, essa mulher, o que ela fez? Ela muda. Ela deseja estar nesse lugar. Ela obedece à voz de Jesus. E ela abandona uma vida de pecado. Mas ela precisou ouvir e obedecer. E hoje eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para que você consiga mais uma vez ouvir a voz do Pai. Mais uma vez, de novo, você ouça a voz do Pai falando: você tem potencial, você faz parte dessa célula, você faz parte dessa igreja, você faz parte dos alicerces dessa casa, e por isso, mude. Não saia desse lugar. Não saia achando que eu vou fazer algo diferente fora desse lugar. Porque só há colheita de bênçãos quando nós estamos debaixo de uma cobertura. Só há bênçãos e colheita de frutos doces quando eu entrego as minhas coroas e confio na liderança dessa casa. Só há bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu lar, quando eu entendo que eu estou debaixo de uma proteção, primeiro de Deus, depois o nosso pastor Rudy, depois os líderes dessa casa. E é nesse lugar de guarda, de proteção, que Jesus quer te manter. E fala: agora vá e abandone a tua vida de pecado. Agora vá e comece. Há uma proteção sobre a tua casa. Agora vá, não tenha medo. Agora vá e se levante e creia no novo tempo sobre a tua vida. Agora vá e creia que eu estou com você. Nós lemos essa semana o nosso devocional e na quarta-feira nós tivemos uma reunião de oração tremenda, talvez a melhor reunião de oração que nós já tivemos aqui na igreja. E nós declaramos: diga ao fraco, eu sou forte. Glória a Deus. Nós lemos essa semana no nosso devocional e é uma palavra: agora vá, você que era fraco, que você é forte. E outras versões falam: diga ao fraco, eu sou um guerreiro. E você é um guerreiro, uma guerreira no nome do Senhor. Fique em pé, nós queremos cantar novamente. E que você pense nesse Jesus que te acolhe, nesse Jesus que te ama. Porque em Jesus nós temos a mudança definitiva. Ele tem a mudança para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. Ele tem tudo aquilo que você precisa. Então, não tenha mais medo. Em Jesus nós temos toda a solução que precisamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava pensando sobre este texto. Que Deus nós temos. Que Jesus maravilhoso nós temos. Eu me coloquei no lugar daquela mulher. Aquilo que era objeto desprezível para o mundo, Jesus vai e muda uma história em questão de minutos. É só Jesus mesmo. Por isso eu sou grato por cada um de vocês que veio hoje à noite buscar este Jesus e não ficou em casa por causa das Olimpíadas. Isto aqui é eterno. Aquilo que a mulher recebeu é eterno. O que você recebeu hoje é eterno. Amém? Vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é amoroso, como o Senhor nos ama com profundidade que nós não podemos descrever. É algo inexplicável. Como foi maravilhoso para esta mulher começar um lar, sua família, suas gerações servindo e testemunhando de Jesus. A mesma coisa eu vejo aqui nesta comunidade. Famílias e famílias estão se levantando, gerações estão se levantando.
para amar este Jesus, pregar a Jesus, viver este Jesus e contaminando todas as pessoas ao nosso redor. Nós te louvamos e te glorificamos, porque toda a honra e toda a glória nós entregamos para ti. Como é bom como nós podemos chegar a Jesus de qualquer jeito, mas sair diferente como foi esta mulher, porque Ele estende a sua mão, mesmo quando estamos na profundidade, no lamaçal do pecado. Obrigado, Pai, por cada família, cada criança, cada adolescente, cada jovem, os pais, avós, todas as gerações que fazem parte, nós queremos abençoar e falar: vai, viva testemunha deste Jesus amoroso, porque o mundo está à sua espera. Em nome de Jesus, amém.